A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster é: qual é o fim principal do homem? E nós temos a resposta. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós podemos fazer outras perguntas dentro dessa pergunta inicial. Qual é o sentido da palavra fim nesta pergunta? A palavra significa alvo, propósito, intenção. Nota-se que a palavra fim é qualificada pela palavra principal. Vê-se, pois, que o homem terá outros propósitos nesta vida, mas o seu propósito mais importante deverá ser glorificar a Deus. Isso está de conformidade com o propósito para o qual o homem foi feito. É quando estamos alienados de Deus que temos em vista a finalidade ou o propósito errado. A segunda pergunta que podemos fazer é: qual é o sentido da palavra glorificar nesta pergunta? Calvino nos diz que a glória de Deus é quando sabemos o que Ele é. Em seu sentido bíblico, é estar lutando para salientar uma coisa divina. Nós o glorificamos quando não buscamos nossa própria glória, e sim buscamos a Ele primeiro em todas as coisas. A terceira pergunta que podíamos fazer é: como podemos glorificar a Deus? Agostinho disse: Tu nos criaste para Ti mesmo, ó Deus, e nosso coração está desassossegado até encontrar repouso em Ti. Nós glorificamos a Deus crendo nele, confessando-o diante dos homens, louvando-o, defendendo sua verdade, mostrando os frutos do Espírito em nossa vida, adorando-o. A quarta pergunta que podíamos fazer é: qual a regra de que nos devemos lembrar com respeito a glorificar a Deus? Devemos nos lembrar que todo cristão é chamado por Deus a um serviço. Glorificamos a Deus quando usamos para Ele as capacidades que Ele nos deu, embora devamos nos lembrar que nosso serviço deve vir do coração e não ser feito simplesmente como uma obrigação. E a quinta pergunta que podíamos fazer é: por que a expressão glorificá-lo está colocada antes de gozá-lo na resposta? Ela está colocada antes porque é preciso primeiro glorificá-lo para depois gozá-lo. Se o gozar da sua companhia viesse primeiro, você correria o risco de supor que Deus existe para o homem em lugar de os homens existirem para Deus. Se uma pessoa desse ênfase a gozar a companhia de Deus mais do que glorificar a Deus, haveria o perigo de um tipo de religião simplesmente emocional. A Bíblia diz: na tua presença há plenitude de alegria. Mas a alegria vinda de Deus vem de estar no relacionamento certo com Deus. E esse relacionamento sendo colocado sempre dentro dos limites bíblicos. A sexta pergunta que poderíamos fazer é: qual é um bom versículo da Bíblia para decorar, para nos lembrarmos da lição encontrada na pergunta número 1? O versículo seria: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Isso nos recorda o relacionamento que é certo para o cristão, olhar para Ele. É aí que encontramos nossa capacidade de glorificá-lo e sentir a alegria resultante. Que conclusão poderíamos retirar de tudo isso? É um fato lamentável que o cristão comum, que promete ser leal aos padrões de Westminster, é um cristão que muitas vezes não vive esses padrões nas ocupações diárias da vida. É bom crer, é bom ter um credo no qual crer, mas muito mal pode resultar de se crer num credo e não vivê-lo no dia a dia. De uma existência desse tipo, chegamos a um nível baixo de vida espiritual, e o crente professo torna-se frio, formal, sem nenhum poder espiritual em sua vida. Devemos sempre reconhecer que a primeira lição do nosso catecismo a ser aprendida é que nossa preocupação primária é estar a serviço do Deus soberano. O breve catecismo de Westminster não começa com a salvação do homem, não começa com as promessas de Deus a nós, começa colocando-nos no relacionamento certo com o nosso Deus soberano. James Benjamin Green nos diz que a resposta à primeira pergunta do catecismo afirma duas coisas: o dever do homem, glorificar a Deus; o destino do homem, gozá-lo. É lamentável que, embora tenhamos herdado os princípios dos nossos pais, dos puritanos, no fato de que o credo deles ainda é o nosso credo, tantas vezes falhamos em não herdar o desejo de praticar seu modo de vida. Muitas pessoas irão tentar se justificar aqui, dizendo que nós vivemos numa época diferente, que as tentações e a velocidade da vida de hoje nos distraem das coisas espirituais. Mas entenda
Quaisquer que sejam as desculpas que apresentemos, o catecismo nos instrui já de início que nosso dever é glorificar a Deus. Será esse nosso propósito principal na vida? Todos nós precisamos observar as palavras válidas de J.C. Ryle com respeito ao nosso viver cristão. Onde será que estão a negação do eu, o remir do tempo, a ausência de luxo e a gratificação própria, o afastamento inconfundível das coisas do mundo, a aparência de estar sempre ocupado com os negócios do mestre, a coerência de visão, o alto tom da conversação, a paciência, a humildade que distinguiam tanto dos nossos antecessores? Queridos, que Deus possa ajudar a cada um de nós a fazer uma pausa neste momento e pensar novamente na primeira pergunta e na resposta do breve catecismo e orar a Deus para que de hoje em diante, a cada dia, vivamos para a sua glória. Não é difícil conhecermos as características de uma vida assim. Os frutos do Espírito de Gálatas 5 são bastante claros, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.